compartilhar com os irmãos algumas coisas que eu fui escrevendo e jogando aqui dentro, e vamos ver o que vai dar isso. E fiquei uns 6 meses agora, com a minha filha nasceu, fiquei mais em casa, e a gente foi ouvindo irmãos, estudando a palavra, e isso vira uma maluquice dentro da gente. A gente tem que comprimir tudo isso para ver a que ponto isso vai ser relevante para você, amém? Então você vai ter possivelmente algo que é homileticamente incorreto, mas que se você for captando e pegando coisas aí, eu tenho certeza que Deus vai falar com você assim como falou comigo, amém, irmãos? Jesus em Lucas capítulo 5, em Mateus capítulo 5, melhor dizendo, ele introduz um pensamento que é considerado a carta magna do cristianismo. Ele inicia o Sermão da Montanha. A Bíblia diz que ele se assenta e começa a ensinar sobre algumas coisas muito profundas e relevantes. Nós vivemos a ditadura da felicidade, amém? Nós não vivemos uma ditadura gay, uma ditadura, sei lá, do que quer que seja. A gente vive a ditadura da felicidade. Todas as escolhas que o indivíduo faz são pautadas no direito que ele tem de ser feliz. Ele é gay, porque ele tem o direito de ser feliz. Ele abandona a esposa com os filhos, porque ele tem o direito de ser feliz. Ele faz o que faz, sei lá, todas as decisões bizarras e malucas que a gente encontra hoje na nossa sociedade brasileira e mundialmente falando, são induzidas por esse regime, por essa tirania da felicidade. E o interessante, irmãos, que conversando com um amigo biólogo e também com um farmacêutico, o que ele me disse foi que o remédio mais vendido em 2015 no Brasil foi o Rivotril. E um mundo onde a gente vive sobre um regime e uma obrigação de ser feliz, e muitas vezes ser feliz é mostrar para o outro que você está feliz. Então você tira foto da comida para maquiar a fadiga que você vive. Ninguém tira foto de um ovo frito com farinha. Todo mundo tira de uma lagosta. Ninguém tira foto quando o carro acaba a gasolina e você está ferrado no meio da estrada, tendo que empurrar o carro ou pedir carona. É só de momentos assim. Por quê? Porque ser feliz é ostentar a felicidade. Ser feliz é mostrar para alguém que você está feliz. Mas em pleno a esse conceito maluco de felicidade, o remédio mais vendido no Brasil foi o Rivotril, que tem a finalidade de inibir as emoções. É quase que um bloqueador de emoções. Então as pessoas vivendo sobre esse regime, elas tomam um remédio para inibir aquilo que sentem. E no meio de tudo isso, irmão, Jesus vem com um conceito interessante. Ele diz, bem-aventurado os pobres de espírito. Ou seja, uma maneira de transpor, de ultrapassar esse conceito maluco sobre felicidade. Jesus está apresentando um caminho para que você seja bem mais que feliz. Bem-aventurados os pobres de espírito. A gente não vai falar disso, né? Mas eu gosto muito da expressão pobre de espírito, porque um pobre de espírito é alguém que conseguiu e desenvolveu a habilidade de viver entre os pecadores e entende que não tem o direito de julgar o outro pecador. Entende que eu não posso julgar ninguém porque o pecado de alguém é diferente do meu. É entender que santidade não te credencia a julgar a santidade do outro. Quando na verdade ser santo é criar um ambiente para Deus se mover. Eu aprendi com o Leandro que santidade vem do contexto e do conceito incomum. Deus é incomum. Irmãos, em meio a tudo isso, Jesus então começa a falar sobre essa felicidade do 1 ao 12, ele vai falando sobre esse conceito de felicidade, sobre a misericórdia, sobre a fome e a sede de justiça e sobre muitas outras coisas. Mas no final desse texto, ele nos atribui uma identidade coletiva. Eu queria começar falando sobre isso. Diga comigo, identidade coletiva. Eu sei que é maravilhoso e genial repetir o que o pregador fala, mas, Fábio, é bom demais estar contigo aqui, velho. A gente está dando um rolê legal aí, né, Fábio? Tá legal, né, velho? Quê? Ensinou, velho. Tá bacana. Identidade coletiva, irmão. O Senhor olha para nós e diz, vós sois sal da terra e luz. Me ajuda aí, gente. E luz do mundo.
Olha que o Senhor olha para nós e diz: vós sois. Ou seja, a ideia acerca do ajuntamento de vocês, do conglomerado de vocês estarem juntos, é que vocês sejam sal da terra e luz do mundo. E pensar, irmão, nesses elementos, pensar em sal e luz. Eu vou pegar emprestado alguns exemplos, algumas coisas que eu ouvi, e vou trazer isso para a minha pegada. É interessante, porque, irmão, você já viu algum comercial de sal na televisão? Já viu? Já viu a Gisele Bündchen fazer propaganda de sal? Os cabelos loiros assim, um pacotão de sal na mão. Já chegou no mercado uma vez, um baita mercado, velho, lá no Rio de Janeiro, para comer um pastel, pastor. E aí você chega no mercado, tem lá um Honda Civic. Compre R$10 em sal e você vai concorrer a um Honda Civic 0 km. Já pegou um tabloide do mercado assim e falou: rapaz, o sal está na promoção lá naquele mercado, eu vou lá fazer compra. Tem um lugar que homem ama ir com a esposa. Ama. Quem é casado aqui, levanta a mão. Irmão, homem ama ir no mercado com a esposa fazer compra, é ou não é? É uma coisa prazerosa. Dá um prazer na gente assim, extraordinário. É ou não é, pastora? Rapaz, as crianças ficam uma benção no mercado, irmão. Não pede nada. E eu tenho criança, irmão. É bastante agora. O Júnior tem mais. O Júnior não tem mais criança, né? Só o Davi. Você vai no mercado com a esposa está naquela alegria, irmãos. E você está parecendo um cachorro andando de canoa. Empurrando aquele carrinho. E aquele carrinho do mercado, segura a onda aí, fica aqui comigo. Aquele carrinho do mercado, irmão, parece que é o Satanás que dá manutenção naquela roda daquele carrinho. Que à medida que você vai empurrando, eu ia falar uma palavra feia, você ia brigar comigo depois. Aquele negócio vai ficando mais pesado, irmão. Antigamente a mulher levava uma lista para o mercado, hoje ela fica no celular. E você não sabe se ela está olhando o WhatsApp ou se ela está olhando compra. Porque nunca acaba aquele negócio. E você vai pondo aquela parada toda no mercado, rapaz. E a mulher está pensando como é que ela vai guardar aquela compra toda, o que ela vai cozinhar amanhã. E o camarada está pensando, como é que eu vou pagar o resto das contas, meu Deus do céu. Não acaba mais esse barato. E aí você compra tudo, irmão, bota tudo dentro do mercado, sabe, aquela coisa maluca. Você bota os sucrilhos, bota o sabonetezinho da visita, aquele que aperta em cima, porque quando vai visita é um colorido, né? Um pedacinho vai juntando com o outro e aquilo vai tudo para a pia. E aí você bota tudo aquilo, irmão, fica coisa linda demais. E eu me lembro quando a minha mãe ia no mercado, a gente torcia para ela comprar um milhopan. Quem comeu milhopan? Aquele salgadão de milho, aquele grandão, já comeu? Com suquinho do mata-rato, né? De 10 centavos. O milhopan só tinha graça se você, depois de comer, passasse o dedo assim, lá no fundo assim, trouxesse tudo para frente. Senão não prestava. Aí você comia, irmão, você vai, comprava aquela parada toda e tal, bota tudo aquilo no mercado, você tá feliz, a mulher está feliz da vida, as crianças estão aleluiadas. E aqui é uma cidade relativamente pequena, quando você está no mercado, lá no coque, naquele momento assim de tensão, de Getsemane puro, você está entre os corredores e de repente vem alguém assim com os braços abertos. Pai do Senhor, pastor. Ô irmão. E você parece, né, você parece que desarma. E quer lugar para achar crente é no coque, né, mano? E aí você está ali e tal, e dá aquela risadinha política assim, né, para ser gentil, mas você está sofrendo por dentro, você está morto. Você bota tudo no carrinho, bota o corte de carne que você quer, bota tudo. Você chega em casa, feliz da vida. Acabou, meu Deus do céu, aleluia. Bota tudo em cima da mesa. Você comprou tudo. Mas de repente você entendeu, olhando para tudo aquilo que você esqueceu de comprar, já deve ter acontecido contigo alguma vez, né? E aí você volta aleluiado no mercado para comprar o sal, é ou não é? Por quê, irmãos? Porque toda a sua compra só vai ter sentido a partir do sal. O que vai dar sentido para tudo que você comprou é o sal. Por mais nobre que sejam os cortes que você tenha comprado, ele só vai ter sentido com o bendito do sal. Você volta no mercado. Tem alguém aqui que trabalha em mercado? E se você trabalha em mercado e está assistindo aí, me perdoa, é só mesmo uma brincadeira mesmo. Seu trabalho é digno pra caramba. Mas você volta no mercado, irmão, e normalmente você procura o sal. Aí você acha aquele camaradinha que trabalha no mercado.
Normalmente é aqueles mais lerdos que tchau de papa. Aí você chega nele assim, agoniado, fala, onde é que está o sal? Ele não sabe. O cara que trabalha no mercado não sabe onde é que está o sal. Aí você procura o sal e leva. Por quê? Porque o sal vai dar sentido para tudo que você comprou. Você come uma comida, por mais bonita que ela esteja, por mais cheirosa que ela esteja, o que vai dar sentido para ela é o sal. E você não vê o sal. Você come uma carne e você não elogia o sal da carne. Meu Deus, que sal maravilhoso nessa carne. Meu Deus, que sal que você usou. Não, porque a missão do sal é tornar aquela carne melhor carne que aquela carne possa ser. Não há outro propósito. Você não percebe ele ali, você nem sequer o vê. E lâmpada, irmão? Você entra num ambiente como esse, aqui agora está de dia, né? Você entra num lugar, ou lá na sua congregação, na sua igreja, e você vai fazer aquela programação maravilhosa, você decora a igreja, coloca um banner, coloca uma lona, tem uma galera aqui bonita, sentada, mas você só consegue ver todas aquelas coisas a partir de uma lâmpada que dá sentido para aquele ambiente. Você olha para tudo em um ambiente como esse, mas você não olhou para nenhuma dessas lâmpadas. Talvez você não conheça nenhuma marca de lâmpada. Você já viu o Neymar fazer propaganda de lâmpada? Com o corpo todo ensaboado assim daquele óleo e torcendo uma lâmpada no bocal? Você não vê. Você precisa de uma lâmpada, você vai lá e compra. Você não é estimulado por nenhuma propaganda televisiva para ir lá comprar. Você vai e compra. Aqui no inverno acontece uma parada interessante. A roupa não seca, é ou não é? E mulher, irmão, pelo menos a minha, mulher gosta muito de varal. Varal de roupa. Minha mulher aqui no sul, ela desenvolveu uma habilidade. Com 2 cadeiras, ela faz uns 6 varal, mais ou menos. Você tem que andar na casa assim, tipo Matrix mesmo, assim, caçando varal mesmo, assim. Varal até louco mesmo. E varal, irmão, varal. Quem aqui não é casado? Levanta a mão, sim. Homem. Você precisa aprender a fazer um varal, você que é homem. Vê um tutorial no YouTube, alguma coisa aí. Você vai precisar aprender a fazer um varal. Vai dar problema depois, você vai ver. Mulher gosta de varal. E tem aquele lugar da sua casa que normalmente quando é verão, o sol bate, está lindo, você não sente falta. Mas quando o inverno vem, aquele lugar precisa de claridade, precisa de luz, porque ali a sua mulher vai encher aquele lugar de roupa, de varal, irmão. O conceito da luz é interessante, porque essa é a primeira... Irmão, teve uma coisa que Deus não criou. Deus não criou o caos. O caos não foi Deus que criou. O Criador criou tudo, menos o caos. O caos passa a existir a partir de uma série de acontecimentos que rolaram na eternidade. Há um hiato entre o versículo 1 e o versículo 2, um gap para os estudiosos de hebraico aí. Há um intervalo, há uma lacuna na história. Deus não cria o caos, e a Bíblia diz que quando Deus chega diante de uma terra, que segundo Isaías 45:19, foi feita para ser habitada, não foi feita para ser um caos. Deus chega diante de uma terra que estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. O que é a primeira coisa que Deus diz? Haja luz. O sol só foi feito no 4º dia, mas no 1º dia já tinha luz. Por quê? Deus estabelece um princípio, que o fim do caos, o decreto final do caos é a manifestação da luz. Com a manifestação da luz, o caos então se vai. Irmão, Jesus olha para nós e Ele diz que nós somos sal e luz. Você não percebe o sal, não nota o sal numa comida. Você não fica olhando para a marca de lâmpada que tem no ambiente, você percebe tudo. O que dá sentido para aquela comida é o sal. O que dá sentido para aquele ambiente é a luz. Não faz sentido estar em um lugar sem luz. Subentende então, irmãos, que nós não conseguimos notar a presença do sal, a presença da luz, mas nós notamos a ausência. Nós vamos perceber a ausência. Se não há sal em uma comida, não faz sentido comê-la.
mesmo que ele não seja visto, mesmo que ele não seja notado, ele é o que dá o sentido. Quando ele não está presente, não há mais sentido. Se não há luz em um ambiente, há uma clara conotação do caos. Você não nota a presença, mas nota a ausência. E quando você olha para a Terra, irmão, e para o planeta, nós percebemos o sofrimento que a ausência desse conceito coletivo faz para o mundo. O desequilíbrio que ele gera. Injustiça é desequilíbrio. Justiça é equilíbrio. É devolver o equilíbrio das coisas. Irmãos, o mundo possui 7 bilhões de habitantes. Eu não me canso de falar isso. Nós possuímos 7 bilhões de habitantes. Produzimos alimento para 12 bilhões. Temos 7 bilhões, produzimos alimento para 12 bilhões. Mas a cada 5 segundos, uma pessoa morre de fome no mundo. A ausência do sal e da luz. Você sabia que as 3 pessoas mais ricas do mundo, as 3 pessoas mais ricas do mundo, têm mais dinheiro do que os 49 países mais pobres do mundo? As 3 pessoas mais ricas do mundo têm mais dinheiro juntas do que os 49 países mais pobres do mundo. 1/3 da população do mundo. Desequilíbrio. Ausência. As pessoas não notam a nossa presença, mas sofrem com a nossa ausência. O Brasil, irmãos, é talvez a nação, ou a terceira. Ontem o Cunha disse que era a terceira. Eu ouvi um irmão dizendo nesse final de semana que é a primeira. Mas enfim, nós estamos entre as 3 para não brigar, amém? Nós somos a segunda, eu vou ficar entre um irmão e outro. Nós estamos entre as 3 nações mais evangélicas do mundo. 43 milhões de evangélicos. O ano passado, houve um dado, eu não me lembro o nome do órgão, que fez menção de 156 homicídios no Brasil por dia. Eu não anotei aqui o número, mas se você puder somar para mim rapidinho, 156 vezes 365. Soma aí, Mateus. Não é bom? Mas não, a calculadora é boa. Essa do celular. 156 vezes 365. 56.940. Sabe o que é esse número? 10% dos homicídios no mundo aconteceram no Brasil. Na nação que está entre as 3 mais evangélicas do mundo. O Senhor olha para nós, irmãos, e nós desejamos ser muitas coisas. E a gente confunde ser membro de uma instituição evangélica com ser a igreja do Cristo. O Mevan não é a igreja, amém? O Mevan é a instituição religiosa onde a igreja se reúne e se desenvolve, amém? A partir do Mevan nós nos reunimos e nos desenvolvemos como igreja. Por esse motivo, irmãos, é possível que alguém seja um pastor de uma instituição religiosa sem nunca ter sido pastor da igreja de Jesus Cristo. Por esse motivo, é possível que alguém frequente uma instituição religiosa por muitos anos, sem nunca ter participado da igreja de Jesus, sem nunca ter entendido o conceito coletivo que o Senhor nos atribuiu. Vocês estão aqui comigo, amém? Estão aqui mesmo? Oi? De janeiro a abril, 60 mil homicídios. Obrigado, pastor. Irmãos, o nosso serviço e a compreensão do nosso serviço, e muito está sendo dito sobre ele, o nosso serviço não é a maneira como a gente se organiza, mas é a maneira como a gente se conhece, amém? Nós fomos feitos a partir de uma natureza que serve. O nosso serviço não é perto e a favor, mas é dentro e através. Se a gente pudesse encerrar essas movimentações, eu ficaria muito feliz, tanto ali quanto aqui, amém? Amém, irmãos? Glória a Deus.
A maneira como a gente se conhece é tida como uma maneira como a gente se desenvolve. Então todo o nosso ativismo, toda a nossa movimentação não diz respeito à nossa identificação de consciência. O nosso serviço visa muito mais desenvolver as nossas competências do que a nossa consciência. Nós vemos o serviço como uma maneira de nos desenvolvermos e crescermos. Nós trabalhamos em favor e não através. Nós não entendemos, irmão, do que nós fomos feitos. E aquilo que o Senhor nos atribui no início de algo que determina a fé cristã. Ele diz que nós somos sal e luz. E há uma complexidade tão grande nas interpretações de textos. Mas na verdade, irmão, tudo nos aponta para uma prática que tem como objetivo a manifestação e a identificação de consciência com Cristo. Um mandamento onde Ele nos orienta a sermos possuídos do mesmo sentimento que Ele teve. E aí nós vamos colecionando então, irmão, uma série de princípios tão óbvios, tão nítidos. E eu queria muito falar de serviço, e eu estou tentando, como eu disse, juntar um monte de coisa aqui. Mas o Senhor rejeita a mesa de Marta, porque a mesa de Marta não oferecia nenhum tipo de pedagogia para a vida. Não havia identificação de consciência, era só um serviço. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Lucas capítulo 10, versículo 25. A gente vai ler alguns versículos aqui. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e com todas as tuas forças e todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa te gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Espírito Santo, nós bendizemos o seu nome. Nós já lemos e relemos esse texto muitas vezes. Nós pedimos ao Senhor que nos abra um entendimento sobre isso aqui, sobre o seu ensino, Deus. Torna isso novo para nós, torna isso um alimento diferente para nós hoje. Nos leva a lugares que ainda não fomos na fé, Deus. Pai, em nome de Jesus, nós nos desarmamos para ouvir o Teu Espírito Santo. Eu me desarmo, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, um doutor da lei chega em Jesus, amém? Não era uma pessoa comum, era um doutor, uma pessoa que conhecia, que sabia tudo.
E de repente ele chega em Jesus e diz assim: mestre, o que eu preciso fazer? Qual o serviço que eu preciso desenvolver? E Jesus falou: cara, você sabe. Você conhece os mandamentos. Sabe, parece que esse cara foi, a Bíblia diz que ele foi experimentar Jesus, tirar uma onda. E o fato de dizer mestre, dá a conotação de que ele está tirando uma onda, não é não, carioca? Mestre, o que eu tenho que fazer? Ele era doutor da lei. Aí Jesus falou: cara, você conhece o caminho. E ele, tentando justificar, ele pergunta de novo: quem é o meu próximo? Jesus então responde com uma parábola. Nessa parábola, irmão, Jesus fala e menciona um indivíduo possuído de ódio, que interrompe a caminhada de um homem que descia de Jerusalém para Jericó e rouba tudo dele. O iPad, o iPod, o iPhone, o iTal, tudo, rouba tudo. Ele fica sem nada, meio morto. Esse homem carregado de ódio faz isso. O ódio manifesto nessa ação desse bandido, que rouba tudo de alguém e o deixa meio morto. O ofende, o agride. Recentemente, irmãos, eu não sei se você viu, mas uma menininha de 7 anos com a mãe. Alguém chegou para roubar o que a mãe tinha. A mãe não tinha. Então, de repente, esse indivíduo dá uma facada no pescoço da mãe. Quem viu isso? Dá uma facada no pescoço da mãe. A menina de 7 anos junto com a mãe. E a menina de 7 anos começa a tampar e gritar: ajuda minha mãe, não deixa ela morrer. E ela toda suja com o sangue da mãe. E aquela mãe morre no braço da menina. O ódio. O apogeu do ódio. Para pegar aquilo que a pessoa tinha, esse indivíduo então manifesta o que há de pior nele, o ódio. E fere alguém. Jesus faz menção de a presença do ódio nesse texto. De um homem que quase morre, fica meio morto à beira do caminho. E a Bíblia diz que quando o sacerdote passa por ali, ele não consegue perceber aquele ser humano, porque ele estava tão condicionado a uma vida religiosa, a uma rotina religiosa, a uma carreira religiosa que ele prestava, porque ele era completamente refém daquele ambiente, e era lá que ele funcionava. Ele não consegue perceber aquele cenário e ele vai embora. Semelhantemente, um levita passa por ali também e vai embora. Jesus, narrando essa parábola, irmão, ele fala nitidamente do egoísmo que as nossas instituições religiosas produzem. A nossa instituição religiosa, Ulisses, só produz gente para ela mesma. Nós só produzimos gente para o altar, para o instrumento, para a porta, para o microfone, para manter o ciclo rodando. Então nós desenvolvemos competência sem o desenvolvimento de consciência. O nosso serviço é perto e a favor, e nunca dentro e através. Então, em nome de uma pseudocultura evangélica, nós nutrimos isso e formamos gente para que o nosso ciclo e o nosso circo permaneça de pé. Jesus fala do ódio que alguém tem em pegar aquilo que não é seu e agredir alguém ao ponto de deixá-lo meio morto. E Jesus fala de 2 indivíduos que foram formados para funcionarem em uma carreira religiosa. Eu não estou falando contra o episcopado não, amém, irmãos? Quem almeja isso, boa coisa almeja. Mas é interessante que antes Jesus estava falando de um tempo para os discípulos. Eu acredito, irmãos, em um Deus que escolheu ser amado no outro, amém? Que escolheu ser amado no próximo.
Parecer com Deus é melhor que falar de Deus. O nosso trabalho, a gente tem uma conotação de que o nosso trabalho vai nos promover, que nós vamos ser promovidos por aquilo que fazemos. E a ideia da meritocracia, irmão, foi o que tornou o sinete da perfeição em Satanás. Meritocracia é tornar Deus refém da minha santidade moral. Porque eu desenvolvo, porque eu faço, então eu me promovo através do que faço. Por isso, irmão, Deus nos chama pelo nome, mas nós criamos um cativeiro de títulos. Nós não reconhecemos ninguém pelo nome, mas pelo título que ela carrega. Porque o nosso serviço é perto e a favor, e não dentro e através. Nós fomos feitos a partir de uma natureza que serve. Isso não é uma lei, é um código. Eu fui feito assim. Quem me fez assim. Lavando os pés, servindo pessoas, sentando na mesa. Vocês estão aqui comigo? Estão aqui comigo, irmãos? Então, como nós formamos pessoas para manter um ciclo religioso de pé, esses homens não conseguiram perceber que meio morto, para quem ama, Gladys, é meio vivo. Sabe o que Jesus está dizendo? Que o sentimento que move o bandido e o sentimento que move o pastor é o mesmo. O pastor e o bandido são parceiros. O pastor e o ministro de louvor são aliados. Um, induzido pelo ódio, lhe rouba a vida. O outro, induzido pelo ódio da indiferença, lhe nega a vida. Para nós, irmãos, meio morto é meio vivo. Porque enquanto há vida, há esperança. Mas na concepção de que nós funcionamos a partir de uma carreira religiosa e de que o nosso serviço vai nos levar para perto de Deus, nós então cometemos todas as atrocidades em nome da fé. Nós temos uma fé logística, irmão. A gente acha que o trabalho que a gente desenvolve vai nos levar mais para perto de Deus. E a gente falava isso, né, antigamente. O fulano vai estar perto de Deus. E a ideia de promoção de espaço e de encurtamento de espaço por meio do serviço que fazia, também foi de Satanás, de Lúcifer. Ele achou que por um trabalho que ele desenvolvia e desempenhava, ele podia subir as estrelas do céu e estar mais perto de Deus. O nosso trabalho, irmão, não nos promove. O nosso serviço não nos promove. O nosso serviço é o que diz respeito à nossa natureza. É como a gente se conhece, amém? Eu fui feito a partir de uma natureza que serve. Isso não é, sabe, de fora para dentro. Isso é de dentro para fora. Eu sou assim. É assim que eu me comporto. A gente é assim. A gente foi feito assim. A gente foi feito para servir. Isso não é um peso. Isso não me promove, isso me transforma. O meu trabalho, irmão, não serve para me aproximar geograficamente de Deus, mas para me tornar parecido com Deus, para que eu me identifique a minha natureza com a natureza dele. É assim que eu me conheço. É assim que eu me entendo. Mas nós entendemos então, irmão, nós atrelamos utilidade a mérito. Se o indivíduo é útil, então ele é digno de mérito. Se há um título na frente do seu nome, determina o grau de mérito com que esse indivíduo deve ser tratado. Nós criamos um cativeiro. Deus nos chama pelo que nós somos. E pelo fato de Deus nos chamar como nós somos, Leandro, nós temos a oportunidade de dizer, eu tenho a oportunidade de dizer, Senhor, meu nome é Jacó, muda quem eu sou. Irmãos, o nosso serviço é como a gente se conhece. Quando Deus leva um missionário para o campo, Deus não quer abençoar aquele lugar em que aquele missionário está. Sabe qual é o processo?
é livrar aquele missionário dele mesmo. E à medida com que ele vai sendo liberto de si mesmo, as pessoas ao redor vão se beneficiando nesse processo. Não é como eu me promovo, mas é como eu me conheço. É a natureza que eu carrego. É como eu fui feito. E a ideia, irmãos, é que Jesus está falando para um doutor da lei. Está aqui o meu amigo Mateus. Mateus, para um judeu, dizer que um samaritano é bom é uma ofensa, não é? Sim ou não? Porque um samaritano é um imundo. A perspectiva do judeu, certo? Preste atenção então, esse texto, Jesus está desconstruindo uma ideia convencional, onde os ícones da manifestação de Deus eram quem? Os levitas e os sacerdotes. Era como Deus se relacionava com as pessoas, era a vida religiosa de Israel, passava por essas figuras. Agora um doutor da lei vem perguntar, sabe o que Jesus diz? Pega um imundo. Olha para mim, irmãos. Jesus pega um imundo e se projeta no imundo. E sabe o que ele diz para o doutor da lei? Você precisa se evoluir a tal ponto de se tornar um imundo, para poder perceber como Deus ama. Sabe o que Jesus está dizendo para um doutor da lei? Olha, você precisa perceber, sabe, a maneira imunda como Deus se relaciona com o imundo. E para uns isso soa uma bizarrice. Mas Jesus pega, irmãos, um imundo e diz: olha, por meio desse mundo eu mostro para vocês uma referência de bondade, de características que se identificam com a natureza do Cristo. Jesus, irmãos, não se identifica com o doutor da lei, não se identifica com o sacerdote, não se identifica com o levita. Por quê? Porque era só um serviço. Era perto e a favor, e não dentro e através. E ele diz: por meio de um imundo eu consigo manifestar o meu amor, eu consigo manifestar a minha natureza. É assim que eu fui feito. É isso que eu sou. Então ele diz para um doutor da lei: se torne imundo também. Faça o mesmo. A nossa cultura evangélica, a nossa cultura de serviço, a nossa cultura de títulos, o nosso padrão convencional nos atrapalha, irmãos, de olhar para o Cristo como o Evangelho nos apresenta o Cristo. Nós criamos tanta besteira, irmãos, tanto tabu, em nome do tabu, para não discutir o tabu, sabe o que a gente fez? A gente polarizou. Sabe qual é a maneira de encerrar um assunto sobre um tabu? Polariza. Aí cria missões urbanas e missões transculturais. Irmãos, eu não sei quem foi o babaca que inventou isso. Não existe missões urbanas e missões transculturais, não, me desculpa. Existe a missão da igreja, que é alcançar o coração do ser humano. Deus não tem uma missão geográfica. A geografia de Deus é a geografia da cruz, irmãos. É vertical e horizontal. Não importa, irmão, se esse indivíduo está na África, na China, do outro lado da rua. Deus quer alcançá-lo através do seu corpo, através da igreja. Polarizar é o caminho para secularizar tudo. E a luta, irmãos, a militância, a idolatria pela militância, a causa de minoria, está satanizando algumas pessoas. Por quê? Porque aí eu rompo com a sintonia da eternidade. Eu aprendi com Mateus esses dias, Leandro Carnal, né? Que diz que quando Lúcifer rompe a sintonia da eternidade, quando diz eu, porque a eternidade declarava nós. Foi o primeiro a trabalhar o eu em detrimento do nós. Então, para justificar o nosso serviço, que tem como ideia uma promoção, um avanço, um progresso na minha carreira religiosa, eu polarizo.
para não discutir, porque nós não queremos discutir. Isso agride a nossa reputação. Nós não brigamos mais. Nós somos possuídos pelo mesmo ódio do bandido. O bandido, carregado de ódio, lhe tira a vida. Nós, atrelados ao bandido, carregados de um ódio da indiferença, e lhe negamos a vida. Quando Jesus diz para nós, se torne um imundo também, porque eu vou poder me projetar em vocês. Se torne um samaritano. Se comporte como um samaritano se comporta. Vocês estão aqui comigo, irmãos? Irmãos, é complicado assim, sabe? A gente acha que o nosso Deus é um babaca, precisando de autoafirmação. Então a gente foi ensinado e doutrinado a adorar a adoração. Como se Deus precisasse de se autoafirmar. Como se Deus estivesse carente. Como se Deus, sabe, fosse assim, não fosse absoluto. Não fosse, entendeu? Deus apresenta o seu comportamento através da palavra. E sempre o seu comportamento diz respeito a uma identificação de natureza. O diabo criou essa ideia de serviço atrelado a mérito. Nós aderimos ela. Serviço para nós é mérito. Na sua cabeça, eu sou mais importante que você, porque eu estou com o microfone na mão. Talvez você não vai admitir isso de primeira. Talvez algum lado em você, assim, sabe, aquela resposta pronta vai dizer, não. Quem criou essa plataforma aqui não foi Jesus. Quem criou esse modelo de culto não foi o Senhor. Nós aderimos a Ele, nos desenvolvemos nele, amém, glória a Deus. Mas a tônica é que isso nos transforme e não nos promova. Que isso nos aproxime, nos devolva para aquilo que nós somos, do que nós somos feitos. Eu me lembro de uma resposta do pastor Luiz para o Zé, da cozinha. Quando o Zé indagou por que o Zé, o seu irmão, inserido na sua família. O Zé perguntou, falou, rapaz, por que vocês estão me ajudando? Vou almoçar, mas estou com uma pedra de crack no bolso. Vou sair e vou fumar. Acho que foi você que deu, ou Júnior, não sei. E eu sempre uso isso. Eu estou com uma pedra de crack no bolso, por que vocês estão me ajudando? Eu não vou mudar. A resposta de um deles é, eu estou mudando quando te sirvo. Eu estou mudando. O que você vai fazer com isso é problema seu. Embora eu me preocupe com você. Mas a questão é que isso não é uma lei, isso é um código. Eu fui feito assim, eu não consigo ser de outro jeito. Eu sirvo. Eu fui feito, Ulisses, a partir de uma natureza que serve. Isso é o que eu sou. Isso é o que eu sou. E a ideia, irmãos, eu gosto de usar um exemplo. Não tem nada mais útil na casa da gente. Não tem nada mais útil que um vaso sanitário. É ou não é? Você consegue se imaginar indo de trás de uma bananeira para fazer um cocôzinho depois do almoço? Fazer merda. E merda no grego é merda mesmo, tá, irmãos? Você consegue ir lá de trás de uma bananeira para fazer cocô? Cocô no hebraico é cocô também, né, Mateus? Não briga comigo não, cara. Está longe do almoço. Você consegue ir, irmãos, atrás da bananeira, numa latrina, numa casinha de madeira com um buraco no chão, Liz? Quer? Você não consegue se imaginar, irmão. O vaso sanitário é uma coisa útil. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, por que você não bota o vaso sanitário na sala? Dá um vaso sanitário de presente de casamento. O cara vai casar, mas eu vou dar uma coisa útil para vocês. 1/3 da sua vida tu vai passar nesse negócio. Sentado aí.
Faz isso orando em língua, que você vai ficar mais preparado para entender algumas coisas. É ou não é? O vaso sanitário não é útil, irmão? Você consegue imaginar a sua vida ser um negocinho daquele de louça tão bem inventado? O macaco não consegue inventar um negócio daquele, nem em 1 bilhão de anos, não consegue. Ele é útil? Por que tu não bota feijoada de domingo nele, assim? Bota na sala. Porque ele é só útil. Ele é só útil. Ele cumpre um papel. E não há nada mais inútil do que a mera utilidade. Por isso que Jesus disse que quem só faz um serviço é inútil. Por isso que Jesus rejeita a ideia da mesa de Marta. Fala, essa mesa não oferece nenhum tipo de pedagogia, eu não estou me identificando com você, não há comunhão entre nós. Nós não estamos... Nós somos ensinados que o serviço, sabe, é em favor do outro. E na verdade a nossa natureza diz que o nosso serviço é através do outro. Eu não trabalho em favor de você, eu trabalho através de você. Nós somos sal e luz. E você, irmãos, então, percebe que o diabo continua sendo útil. Talvez uma das coisas mais úteis que nós temos é o capeta. Porque sempre que há um serviço que só um diabo pode fazer, Jesus manda um WhatsApp para ele e fala, vem cá, cara. Tem visto meu servo Leandro Vieira? Estou brincando. É brincadeira. Tem visto meu servo Ulisses? Útil, mas não é digno. Meritocracia não é a ideia de Deus. Deus não é refém da nossa santidade moral. Eu não sou como esses. Você rompe a sintonia da eternidade. O eu em detrimento do nós. Vocês estão aqui comigo? Irmãos, o ódio é o elemento que trabalha no espaço onde o amor se retirou. E o ódio da indiferença é ódio também. Também é ódio. Um lhe tira a vida, outro lhe nega o direito de viver. Jesus se comporta de uma forma muito engraçada, assim, Deus se comporta, né? E muito, muito clara, irmãos, amém? Amém? Glória a Deus, muito simples. Eu acho que no hebraico, no grego, no aramaico, e no osaico, no mosaico, vai ser do mesmo jeito. Abra sua Bíblia aí em Jeremias 22:16. Deixa eu tentar fazer uma junção de 2 textos aqui. Só para a gente entender um comportamento de Deus. Jeremias 22 fica depois de Jeremias 21. Amém? Quem achou, diga achei. Julgou a causa do aflito e do necessitado, por isso tudo lhe ia bem. Porventura não é isso? Conhecer-me, diz o Senhor. Julgou, olha para mim, julgou a causa do aflito e do necessitado. Por isso ele prosperou. Olha a campanha de prosperidade abençoada, né, macho? É não? A campanha do aflito e do necessitado. Julgue e prosperarás. Mas a ideia é boa, macho. Se essa ideia fosse aplicada, nós estávamos melhorzinho, eu acho. Desde que houvesse identificação de natureza, que senão é só serviço, né, irmãos? É símbolo que sou. Eu posso fazer um monte de coisa, entregar o meu corpo para ser queimado, distribuir os meus bens aos pobres, e isso ser só um barulho infrutuoso. Porque é só um serviço, não há identificação de natureza. Nós desenvolvemos competência sem desenvolver consciência. Nós precisamos parar, porque desenvolver competência sem o desenvolvimento de consciência é o caminho para se tornar soberbo e cruel. Jesus está dizendo o seguinte, Deus está dizendo o seguinte: a maneira de conhecê-lo é esse comportamento. Quando eu me proponho a julgar a causa do aflito necessitado,
E quando eu digo isso, irmão, quando esse texto me propõe, nós militamos muito pela causa da pobreza, mas o evangelho não é franciscano não, amém, irmãos? O evangelho é para o homem todo, o evangelho todo para o homem todo, para todos os homens, independente de onde esse homem esteja. Mas presta atenção, irmão, que esse aqui é um comportamento de alguém que conhece o Senhor. Alguém que o conhece. Abra sua Bíblia em Salmo 12:5. Nós estamos falando um monte de coisa aqui, mas eu queria que você guardasse esse conceito de identidade coletiva e também que guardasse esse conceito de identificação de natureza. O serviço a partir daí. Amém? Salmo 12:5 diz o seguinte: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Eu me levantarei agora. Identificação de natureza. Julgou a causa do aflito e do necessitado, por isso tudo lhe ia bem. Porventura, não é isso conhecer-me? Não é isso, sabe, a maneira de se identificar comigo? O que é que Jesus disse para aqueles caras que curaram enfermos, expulsaram demônios e fizeram várias coisas? Eles só fizeram um serviço. Eu não te conheço. O seu comportamento não tem, sabe, não tem similaridade com o meu. Aqui, o Deus que diz isso, diz: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei imediatamente. Agora, diz o Senhor. Sabe o que eu entendo, irmão? Que isso não é o que nós fazemos como lei, mas como código. Nós somos assim, porque Deus é assim. Deus se levanta imediatamente em favor de alguns. Isso não é uma causa de minoria. Isso não é, sabe, a invenção da pólvora. Deus é assim. Eu me comporto assim porque Deus se comporta assim. Deus tem uma ação imediata. E porque eu o conheço, eu ajo e me comporto como Ele se comporta. Vocês estão aqui comigo? Irmão, carta não fala. Tem um versículo interessante. Eu quero te mostrar. E depois os profetas aí julguem. Eu estava meditando essa madrugada. Ezequiel 16:49. Eu vou usar aqui uns minutos que me restam ainda para mostrar isso aqui. E tem um monte de ofício diferente aqui. E graças a Deus a gente entende que os 5 ministérios não é uma hierarquia, amém? Imbecil que estão querendo nos apresentar. Ezequiel 16:49. Obrigado, Mateus. O ódio, irmãos. O ódio. O ódio é o elemento que trabalha no espaço onde o amor se foi. E a Bíblia diz que por causa da multiplicação das iniquidades, o amor de muitos se esfriaria. Preste atenção nesse texto aqui. Ezequiel 16:49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua desconhecida, tua irmã, soberba, fartura de pão, próspera, tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Essa foi a iniquidade. E por causa dessa iniquidade, aqui, irmão, a gente olha para um quadro de ódio, mas o ódio da indiferença. Ou seja, o pastor e o bandido são parceiros. São da mesma quadrilha. São aliados, trabalham juntos. Porque quando não há um trabalho em favor do propósito, em favor da minha natureza, quando não há uma perspectiva de que Deus escolheu ser amado no outro, há um contraponto com a natureza de Deus. Vocês estão aqui comigo? Carta não fala, irmãos. Carta não fala.
carta não abre a boca. A ideia de Deus desde o início é que nós fôssemos a imagem e a semelhança. Carta não fala. Eu vivi uma experiência muito profunda em um tempo que a gente ficou aqui indo no Imaruí, aqui na comunidade onde a gente vai hoje, fazer o prático. Eu me lembro de uma vez que choveu bastante, e nesse dia eu e o Júnior tinha sido assaltados, lembra, pastor? Quando eu e o Júnior foi assaltado? Eu e o Júnior tinha sido assaltado. O Júnior ganhou uma oferta, um cheque, eu fui com ele no banco trocar, a gente saiu e o cara assaltou nós. Miserável. Era do cara, né? Tá certo. E aí, irmãos, a gente foi assaltado, mas esse dia estava um dia meio assim, e lá, nessa comunidade, tinha uma irmã, que a realidade dela naquele momento era a seguinte: ela tem 5 filhos, ela é uma irmã, o marido tinha abandonado, um dos filhos estava com problema na medula, estava andando de cadeira de roda, a casinha dela muito pequenininha, 3 peças só, bem pequena, e nesse dia choveu muito, as irmãs ficaram todas aqui na cozinha, e a gente fomos uns 14 mais ou menos, chegamos lá, abrimos a carroceria da caminhonete, entregamos as marmitas, oramos com os enfermos, abençoamos as pessoas ali e fomos. E as marmitas dessa irmã eram sempre separadas, a comida era bem de excelência mesmo. A gente servia lá carne moída com batata, mas era bem feitinho. Salada, arroz, feijão, e a gente separava tudo e levava para essa irmã. Sempre passava lá eu e o Éder, que dirigia a caminhonete. Nesse dia, irmãos, eu chamei os irmãos todos e falei assim: irmão, vamos todo mundo lá na casa dessa irmã? Vamos levar a marmita dela? Contei a realidade dela. E nesse dia eu falei: vamos levantar uma oferta para essa irmã? E um deu R$2, outro deu 5, outro deu 10, outro deu 50, outro deu 20. A gente reuniu 200 e poucos reais, eu me lembro. Colocamos no bolso e fomos. Chegamos lá na porta da casa da irmã, eu sou barulhento pra caramba, até os cachorros me conheciam já. E aí já veio me abraçando, as crianças já veio me abraçando, me beijando. Só que essa irmã começou a chorar quando viu a gente. Ela não conseguia falar. Não conseguia dizer nada. E a gente abraçou ela, deu um beijo nela e fomos entrando para dentro. Colocamos as marmitas em cima da mesa. E eu peguei aquela oferta e disse: minha irmã, nós levantamos uma oferta para a irmã hoje. E coloquei embaixo de uma caixa de leite vazia. Isso deve ter uns 6 anos, irmãos, 7 anos. Coloquei aquela oferta embaixo de uma caixa de leite vazia que estava em cima da mesa dela. Está aqui a oferta que a gente levantou. E ela não conseguia falar, se comunicar com a gente. Ela chorava. Depois daquilo eu disse: vamos orar? Se reunimos, começamos a orar. Quando a gente terminou de orar, aquela irmã levantou o rosto e disse: irmãos, quando vocês entraram ali pelo meu portão, eu tinha acabado de desdobrar o meu joelho ali daquele canto, pedindo para Deus enviar provisão para eu comprar leite para os meus filhos amanhã. Pedindo para Deus para eu dar comida para os meus filhos amanhã. E quando eu desdobrei o meu joelho, vocês entraram e buzinaram lá no meu portão. E o dinheiro estava lá, irmãos, embaixo da última caixa de leite que aquela senhora tinha servido para os seus filhos. A nossa cultura religiosa, a nossa vida religiosa e o nosso anseio pela promoção através do serviço nos rouba de tanta coisa que o Senhor nos mandou fazer. Tem tanta Dona Magda na sua comunidade para você visitar. Talvez as pessoas não vão ver o que você está fazendo, mas elas vão sofrer com a sua ausência. Eu me lembro que nesse final do ano, eu, Mura, o Gijo, o pastor Luiz, uma turma, a gente resolveu fazer uma ceia para morador de rua. Nós não inventamos isso, já tem gente fazendo, mas nós pegamos: vamos fazer aqui, vamos embora. Muracava correu de um lado, eu corri do outro, o pastor Luiz correu do outro, um deu um dinheiro, o outro deu, né? Já está paga, né? Coisa linda, mas olha só, se liga. A gente estava indo para Paranaguá, eu falei com o Gijo: bora. Ligamos para o Mura, ligamos para não sei quem, bora lá. O Gladys faz uma parada muito doida aqui também, que é o negócio das cartas. E a gente se juntou e falou: bora. Irmãozinho, eu já morei na rua. Eu já andei com chinelo amarrado de arame, uma bermuda amarrada de cadastro, numa esquina, pedindo moeda no farol para fumar pedra. Eu sei que o morador de rua não sente falta da família dia nenhum do ano, mas no final do ano, ai meu Deus do céu, o peito aperta, ele sente falta.
Ele lembra do primeiro presente que ele ganhou quando ele era criança. E Deus nos deu uma palavra. O Senhor é pai de órfãos e juiz de viúvas, e faz com que o solitário habite em família. Bora para lá, vamos levar um negócio para lá e vamos sentar com eles, vamos comer. Vamos, fizemos isso, irmão, foi lindo. O pastor Muracava arrumou um cozinheiro que enquanto ele cortava a costela, ele chorava. Ele não abriu a boca para falar nada, porque carta não fala, amém, irmãos? Isso não é lei, isso é código. Nós somos feitos assim, a partir de uma natureza que serve. E enquanto ele cortava a carne, ele chorava. Nós não ligamos para a TV, não ligamos para nada. Os caras foram lá e foi lindo, tudo foi bonito. Só que no final de tudo aquilo, acabou. Todo mundo foi embora. Ficou eu lá, pilhado, revarrendo o chão. A Suzana foi roubada, foi lindo, foi tudo. Foi cereja do bolo, foi completo o pacotão. E aí, irmão, foi todo mundo embora. Estava lá eu, o Fabiano, o irmão aqui da igreja, que é eletricista, o Baiano, que estava ajudando a gente a tirar os fios que a Secretaria de Obras emprestou para a gente, a fiação da barraca. E eu estava lá na caminhonete nossa aqui. De repente chegou uma moça, vou falar o nome dela não, né? Ela chegou e falou para mim, chorando, me leva para Tijucas. É uma cidade próxima aqui. Só que era Natal, final do ano, trânsito medonho. Me leva para Tijucas. E ela falou, eu acabei de ser abusada sexualmente. Me estupraram ali naquele beco ali do centro. Tem 1 ano e 9 meses que eu estou fumando pedra. Me leva para Tijucas. Irmão, e eu já vi encenação assim, a lá Circo de Soleia. Não é não? Você dá até o rim para a pessoa. E depois você percebe que ela te enganou. Eu falei, meu Deus do céu, será que essa mulher está falando a verdade? Eu naquela pilha, irmão, sou sanguíneo hemorrágico. E ela sentou lá num banco de frente e começou a chorar. E ela estava com uma ferida na perna horrível. Mas horrível mesmo. Dava para ver aquilo latejando. Falei, caramba, comecei a varrer aquele chão e pensar, será que essa menina está falando a verdade? Ela está brigando com a minha alma. Era uma briga terrível, mas durou pouco tempo. Durou 2, 3 minutos. De repente me veio um clique. Eu falei, você tem um número de alguém lá em Tijucas? Ela falou, tem, da minha cunhada. Você me dá aí. Eu e o Fabiano ligamos. Tudo bem? A cunhada dela. A senhora é cunhada da fulana? Sou. Falei, olha, está bem, está viva, está aqui comigo. A gente fez um trabalho aqui. Sou pastor de uma igreja local aqui, junto com outros irmãos até de outras igrejas. Nós fizemos uma parada aqui. Reunimos pessoa que está na rua, que está morando na rua, que está trabalhando à noite para cear. Falei, a menina está aqui. E vocês já tentaram ajudar ela? Ela ficou muda no telefone. Falou, vou passar para o meu irmão. Entregou para o irmão dela, para o marido dela, irmão da menina. Falei, tudo bem? Eu estou aqui com a sua irmã. Eu estou aqui com a sua irmã. E você já tentou ajudar ela? Ele começou a falar, falou, pastor, tem 3 meses que nós não temos notícia da minha irmã. Tem 1 ano e 9 meses que ela começou a fumar pedra. Nós estamos criando os 3 filhos dela. Amanhã, pastor, vai ser ceia de Natal da minha família. E ninguém sabia o que dizer para os filhos da minha irmã, para os meus sobrinhos. Onde é que está a mãe deles? É a primeira ceia de Natal que eles iam passar longe da mãe. Mas vocês estão dando um presente de Natal para minha casa. E eu estou saindo daqui agora, indo para aí, para buscar a minha irmã, pastor. E aquele camarada veio. Ele chegou, eram umas 4 da manhã, eu pilhei já todo mundo, mandei notícia. Liguei para minha esposa, dizia, vou transitar na madruga com a gatinha, que ela está um pouco mal cheirosa, mas é. Vou estar dando um rolê na madrugada aí, com a caminhonete ainda escrita Instituto Humanitário SOS Vida Jovem. Olha o pastor vagabundo tá traindo a mulher no carro da igreja. Sabia que esse negócio de rap era vagabundagem? Isso era só uma máscara. Já liguei para geral, falei, vou estar aqui na madruga tal e tudo mais. A minha esposa, vai, meu amor, e tá beleza. Galera ali na cozinha pegando firme, uma turma, uma equipe trabalhando. Cheguei no hospital com aquela moça, irmãos.
O médico atendeu ela e disse: se ela não procurar um infectologista, ela vai perder a perna. O irmão dela veio, chegou muito tarde, o carro deu problema. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas havia uma guerra em função daquela alma ali, irmãos, amém? E quando ele chegou, eu não precisei dizer para ele: Jesus te ama. Porque ele sabe. Eu não precisei entregar um panfleto para ele, um flyer para ele. Ele sabe. Porque carta não fala, irmãos. Isso é o que nós somos. Nós fomos feitos a partir de uma natureza que serve. As pessoas, irmãos, elas não vão notar a nossa presença, mas elas vão sofrer com a nossa ausência. Você quer um exemplo comigo? Paga um mico comigo aí. Um amigo meu fez isso, eu vou fazer também. Faz assim, todo mundo. Estiver chorando, estiver querendo entrar debaixo da cadeira, não importa. Faz assim e depois você volta. Quem não fizer vai ter o nome riscado do livro da vida. Até lá no fundo. Faz assim, todo mundo. Agora esfrega uma mão na outra. Até mornar. Até mornar. Quem sabe fica quieto aí. Agora fecha. Agora coloca na bochecha. Onde é que eu mandei você colocar a mão? Porque o que eu faço fala muito mais alto do que o que eu falo. As pessoas, irmãos, ouça. As pessoas, irmãos, elas vão aprender muito mais com os nossos exemplos, com a nossa natureza, amém, irmãos? Transmitir essa natureza. Por isso eu acredito no que o irmão disse ontem, que o que nós estamos nos tornando é muito mais relevante do que o que a gente está falando. Você escuta uns caras aqui, mas parece que eles tomou sopa de letrinha. Os caras é bom pra caramba. O Mateus, você fica perto dele, moleque novo. Antigamente foi lá em casa para aprender a escrever um negocinho. Hoje ele sabe tudo. Eu não uso Strong mais. Strong é para os fracos, irmão. Eu ligo para o Mateus. Ô Mateus, como é que é esse negócio aqui? Liguei ou não liguei? Fui dar uma aula lá em Brasília, lá o Leandro falou uma parada aqui, negócio de Tissalém e tal. Falei, que Tissalém que é esse aí, ô Davi, ô Mateus? Explica essa parada aí de imagem aí. Como é que é esse barato? Mas tudo isso, irmãos, precisa culminar para a manifestação da nossa natureza através do serviço. Um serviço que não vai nos promover, mas vai nos transformar. Vai mudar tudo à nossa volta. Ouça, quando você vai para um lugar, pastor, você está lá num lugar sofrendo, matando leão e urso, que ninguém está vendo, é para ser assim mesmo. Deus está treinando seu coração. As pessoas não vão notar a sua presença, mas se você sair de lá, elas vão sofrer. Fica lá. Ninguém elogia o sal serve para tornar a carne melhor carne que a carne possa ser. Essa é a finalidade do sal e da luz. É dar sentido, é encerrar o progresso do caos. Deus vai fazer com o que está na sua mão, amém, irmãos? Deus vai fazer com o que você tem na sua mão. Deus vai fazer com aquilo que Ele colocou na sua mão. Sabe, irmãos, eu acho que o que o Senhor está nos ensinando a ser é André. Você leva 10 crentes na sua casa para comer uma pizza. Pensa aí. A pizza atrasa. Dá uma muvuca do caramba. O cara começa a comer o Danone da sua filha. Aquela bolacha murcha do armário que ninguém come. Está lá só para fazer cena. Está murcho. Está velho. Mas a pizza atrasou. O cara come qualquer coisa que aparecer, meu parceiro. Imagina 20 mil pessoas com fome. A barulheira medonha. No meio de tudo aquilo, André teve a sensibilidade de se encurvar e ouvir um menino. O que você tem aí? Sabe o que você vai fazer na sua cidade? Ouvir quem tem 5 pães e 2 peixes. Se você olhar para a desgraça, para a miséria, você vai enlouquecer. Você vai surtar. Eu soube em Brasília que tem um lugar no parque da cidade, uma vez por semana, 80 carros param lá. E o Anderson, meu amigo Silva, está lá trabalhando, fazendo uma parada animal. 80 carros, irmão, e as pessoas tiram as roupas e colocam a roupa assim. São irmãos que têm fraqueza, que fizeram uma opção, uma escolha, e eu os respeito e quero muito, muito
ter cada vez mais amigos que fizeram essa opção. Eu quero me tornar imundo para que o Cristo possa se projetar em mim. Não importa o que você vai pensar de mim, estou nem aí para você. O que você pensa sobre mim não muda quem eu sou. O que as pessoas pensam de você não muda a sua natureza e a sua condição. Mas 80 pessoas, cerca de 80 pessoas, 80 carros, as pessoas vão para lá, amor, tiram a roupa e colocam a mão no carro. E a pergunta é: ativo ou passivo? Enquanto dois homens estão tendo relação, tem 20 ao redor se aliciando. Aqui, irmãos, a experiência que eu ouvi de um amigo num café chorando numa padaria. Ele falou: no meio de tudo isso foi um rapaz lá que no meio daquilo, a primeira vez que ele foi, ele sentou no meio-fio, abaixou a cabeça e disse: eu tenho um Deus, eu tenho um pastor que eu posso ligar para ele. As pessoas vão sofrer com a nossa ausência, irmão. O nosso telefone não está à disposição dessas pessoas. A gente nem passa o nosso número, porque trabalho é promoção, não é identificação de natureza. Nós estamos brigando pelo microfone, e a gente gosta mesmo de falar. Mas se isso não transmite o Cristo, se isso não expressa a natureza que nos livrou das drogas, nos livrou da cocaína, nos livrou da mentira, do adultério, de tanta miséria que a gente foi liberto, irmão. Onde é que a gente estaria se o Senhor não tivesse nos amado? Onde é que você estaria nessa manhã? Seu casamento já teria acabado, seus filhos já teriam por aí nas drogas. Deus vai usar o que está na sua mão. Deus vai usar os seus ouvidos para ouvir pessoas que têm alguma coisa e que querem compartilhar o que têm. Senhor, formoso és, sua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade mim, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Combata em nós, Senhor, o ódio da indiferença. Nos ajuda a vencer o que nós estamos nos tornando, Senhor. Nós somos feitos a partir da sua natureza. Nós queremos nos identificar com a sua natureza, Senhor. Isso não é uma imposição sobre nós, Senhor. Isso é o que nós fazemos, isso é do que nós fomos feitos, Senhor, a partir de uma natureza que serve. Ajuda, Senhor, os nossos púlpitos, as nossas mesas, oferecer um tipo de pedagogia para a vida, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a trabalhar no prisma do dentro e através, não do perto e a favor. Nos ajuda a olhar para a Dona Magda, nos ajuda a olhar, Senhor, para as moças que estão chorando nas madrugadas, para as pessoas que carregam alguma coisa e querem compartilhar isso, Senhor. Nós não temos dinheiro, nós não temos recursos, nós não temos competência, mas desenvolve a nossa consciência, Deus, de quem nós somos.
Assim te chamo, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar. Ore ao Senhor. Ore pela sua cidade. Ore pelos bairros da sua cidade. Ore pelas pessoas que precisam de você. Da sua natureza manifesta. Tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade, me acende, Senhor, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar. O meu primeiro amor, Senhor, Senhor, tua face eu quero ver, pois quando estás, tua graça invade-me, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer. O meu primeiro amor. Irmão, se você não for nada, seja um samaritano que segue o seu caminho. O sacerdote, o levita, tinha um destino, mas o samaritano só seguia o seu caminho. Seja sal e luz. O evangelho é uma loucura, porque estudar é bom, mas o cara estuda para ser confundido por um louco. O escândalo do evangelho, onde o Jesus santo se projeta no imundo e diz: se evolua a tal ponto de se tornar um imundo. Vai e faça o mesmo. Que o Senhor nos ajude, amém, irmãos? Você não precisa fazer nada, não. Eu só quero que você guarde isso no seu coração. Tenho pensado numa frase de Leonardo Ravenhill, que diz que avivamento é o Espírito Santo sendo derramado em um corpo que está prestes a se tornar um cadáver. Nós fomos feitos a partir de uma natureza que serve, não que canta, não que prega, não que faz todo esse malabarismo evangélico, mas que serve. Não por imposição, mas porque nós somos assim. Ore com o irmão do seu lado, cante um pouco com ele, ore pela cidade dele. O coração está disposto a te ouvir e te obedecer. Meu coração está disposto a te ouvir e te obedecer. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer.
coração está disposto a te ouvir e obedecer. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Meu coração